A modernização estrutural do Estado brasileiro não dá mais para ser só aquele ajuste superficial, sabe? A gente precisa de um redesenho profundo, técnico e muito rigoroso de todos os alicerces institucionais. O que nós vamos analisar hoje nesta explanação é uma proposta abrangente de transformação. Ela foi desenhada justamente para alterar a essência de como a administração pública opera, como ela remunera e, principalmente, como ela entrega valor real para a sociedade. Eu sou o professor Eduardo de Souza Lemos. Venha fazer parte dessa jornada. Aqui você encontra conteúdos completos em direito, contabilidade, administração pública, administração financeira e orçamentária, matemática financeira, estatística, orçamento público, auditoria governamental, política, controle externo e legislação específica. As videoaulas são desenvolvidas com clareza, objetividade e rigor conceitual. Caminhe comigo, vamos aprender juntos com método e propósito. Seja muito bem-vindo. A nossa agenda de hoje é direta. Ponto 1. Gestão focada em resultados. Ponto 2. Reestruturação e tabela unificada. 3. Limites remuneratórios e penduricalhos. 4. Transformação digital no Estado. E 5. Regras para cargos comissionados. Vamos lá, começando pelo nosso primeiro pilar, a gestão focada em resultados e como implementar uma administração pública voltada para o desempenho. A redefinição do propósito administrativo que a gente tem aqui é fascinante. Historicamente, sabemos que o Estado foca demais no como fazer as coisas, ou seja, no controle daquele processo burocrático engessado. Mas essa proposta inverte a lógica completamente. A gestão por resultados passa a focar no que está sendo entregue. É a entrega de valor mensurável ditada por metas estratégicas claras. E, no fim das contas, abandonar aquela visão puramente procedimental para focar no impacto real na vida do cidadão. Na prática, essa nova governança segue um ciclo bem definido. Tudo começa com a obrigatoriedade de um planejamento estratégico logo no início da gestão. A partir dele, os órgãos e entidades assinam os chamados acordos de desempenho. São eles que traduzem aquela estratégia global em metas institucionais bem específicas para as equipes. E quando essas metas são cumpridas e devidamente auditadas, o ciclo se fecha com um reconhecimento através de um bônus meritocrático. O ponto crucial aqui é exatamente esse mecanismo de incentivo. Se a equipe atinge os objetivos pactuados no acordo de resultados, o órgão recebe o equivalente a uma 14ª folha de pagamento. Pensem só. Esse bônus meritocrático pode representar até 2 salários adicionais para o servidor. É uma ferramenta de gestão super validada para engajar equipes e alinhar o esforço individual ao sucesso da instituição. Tudo isso, claro, feito de forma facultativa, super transparente e sempre condicionada à saúde fiscal daquele ente federativo. Passando agora para o nosso segundo pilar, a reestruturação e a tabela unificada. É a modernização da progressão de carreiras e das estruturas salariais. Guardem bem esse número, 20. Ele é a nova base para o desenho de carreiras no serviço público, criada justamente para resolver aquele velho problema da estagnação precoce. Para entender o impacto real disso, basta a gente comparar os modelos. O modelo antigo permite, com muita frequência, que os servidores cheguem ao topo de suas carreiras em pouquíssimos anos, progredindo quase que exclusivamente pelo tempo de serviço. É automático. Já o novo modelo proposto exige um mínimo de 20 níveis de progressão. E o detalhe mais importante, o salário inicial de qualquer carreira será limitado a, no máximo, 50% do salário final. Ou seja, a progressão deixa de ser automática por causa do calendário e passa a exigir avaliação e mérito contínuo ao longo de décadas de serviço. Muda tudo, né? Isso nos leva ao que muita gente chama de a medida mais revolucionária, a tabela remuneratória unificada. Imaginem uma única régua salarial para todo o serviço público de um determinado ente. O nível 1 corresponde ao salário mínimo e o último nível, o nível 20, bate exatamente no teto constitucional. Do servidor de apoio administrativo lá na ponta até os ministros de tribunais superiores, todos estarão posicionados em algum degrau dessa mesma e transparente tabela. Isso traz uma clareza e uma previsibilidade inéditas para toda a sociedade. Tópico 3. Limites remuneratórios e penduricalhos. Aqui a gente fala de estabelecer fronteiras rigorosas para a remuneração pública. A gente precisa dar nome aos bois e definir o problema com muita clareza. Os famosos penduricalhos são parcelas financeiras que recebem o rótulo conveniente de indenização só para ficarem de fora do cálculo do teto salarial. Historicamente, através de resoluções e atos administrativos soltos, muitas vezes sem lei prévia nenhuma, essas verbas proliferaram. E o resultado?
a remuneração total de certos agentes públicos passou a ultrapassar consideravelmente o teto máximo permitido pela Constituição. E qual é exatamente esse limite? Hoje, o teto constitucional absoluto é de R$ 46.366,19. Esse valor corresponde ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ponto central da reforma e das decisões recentes do STF é garantir que esse valor atue de fato como a barreira intransponível que a nossa Constituição determinou que fosse, sem exceções criativas. E para fazer isso valer de verdade, a reforma impõe limites rigorosíssimos. Primeiro de tudo, fica proibida a criação de verbas por mera canetada administrativa. Agora, exige-se expressamente uma lei ordinária nacional aprovada pelo Congresso para criar qualquer parcela de caráter indenizatório extrateto. Além disso, proíbem-se folgas e licenças transformadas rotineiramente em pagamentos em dinheiro, e durante o período de transição no Judiciário e no Ministério Público, o STF já impôs uma regra dura. A soma dessas verbas indenizatórias não pode ultrapassar 35% do valor do subsídio. Mas aí surge aquela dúvida justa. Como separar o que é um privilégio excessivo do que é um direito justo do trabalhador? Afinal, as indenizações existem por uma razão válida, certo? Então, a grande questão jurídica que a reforma responde é a seguinte: quais parâmetros definem de forma objetiva uma parcela indenizatória legítima? A resposta para isso está em 3 critérios cumulativos essenciais. Para ser legítima e ficar fora do teto, a parcela tem que ter natureza estritamente reparatória. O que isso significa? Significa que o servidor gastou do próprio bolso para trabalhar e está apenas sendo reembolsado. Além disso, essa despesa tem que ser devidamente comprovada. E o mais importante de tudo, o evento precisa ser episódico e eventual. Fica absolutamente vedado pagar isso de forma rotineira, permanente ou distribuir indistintamente para todo mundo de uma mesma categoria. É, na prática, a blindagem definitiva do teto remuneratório. Quarto pilar, a transformação digital no Estado, integrando de vez a tecnologia na prestação de serviços públicos. Essa evolução estrutural que está sendo proposta acontece em etapas muito práticas. O marco inicial é garantir que todo cidadão tenha uma identidade digital única, assim, que é gratuita na primeira emissão. Com ela em mãos, a gente passa para o segundo passo, a consolidação do sistema GovBR como a porta de acesso unificada para serviços públicos do Oiapoque ao Chuí. E, finalmente, estabelece-se a exigência de que todo e qualquer ato praticado pela administração pública aconteça em formato digital e seja plenamente rastreável. E olha, adotar essas ferramentas não é usar tecnologia só por usar, né? As metas são bem claras e ambiciosas. Erradicar de vez a lentidão dos processos em papel, implementar uma segurança cibernética de padrão nacional forte, enxugar a burocracia e gerar uma infraestrutura de dados que embase de verdade as decisões governamentais. A transparência digital garante que qualquer pessoa consiga acompanhar, auditar e até avaliar a qualidade do serviço que o Estado está prestando. E, por fim, o nosso quinto pilar, as regras para cargos comissionados, profissionalizando a liderança estratégica. A gente sabe que, historicamente, preencher cargo comissionado seguiu muito critério subjetivo, né? Isso gera descontinuidade técnica e uma ineficiência enorme na máquina. A proposta atual muda radicalmente esse cenário. Agora, o foco total é a profissionalização. Passa a ser imposto um perfil técnico rigoroso, são criadas métricas para assegurar a diversidade na composição das lideranças e, fundamentalmente, quem ocupa essas posições passa a ser submetido a avaliações periódicas. E essas avaliações estão diretamente atreladas ao cumprimento daquelas metas do acordo de resultados que a gente falou lá no início. E para selar o compromisso com a memória institucional e valorizar quem realmente faz a máquina rodar, chegamos a esse teto mínimo, 60%. A nova regra determina que pelo menos 60% dos cargos em comissão e funções de confiança estratégicos devem ser ocupados exclusivamente por servidores efetivos de carreira. É a garantia absoluta de que o conhecimento do Estado permanece dentro do Estado. Bem, chegamos ao final da nossa explanação técnica de hoje. Diante de mudanças tão profundas e necessárias na arquitetura do Estado brasileiro, a gente percebe que a compreensão contínua é o maior ativo que a sociedade pode ter. A grande questão que fica no ar é: será que a imposição de regras tão estritas vai ser suficiente para transformar de fato uma cultura burocrática secular? Ou será que veremos na prática novas tentativas criativas de contornar a lei? Fica a reflexão. Se gostar do conteúdo, dê um joinha. Aperte o sininho para ativar as notificações. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os amigos.